Tchela Silva é licenciada e mestre em psicologia, com especialização em psicologia, com especialização em psicoterapias cognitivas comportamentais de terceira geração e neuropsicologia clínica. Ela é certificada em meditação e mindfulness, em entrevista motivacional e é fundadora da Tornar Sereno, que é um consultório de psicologia. Ela é comprometida com o bem-estar dos seus pacientes, trabalha há 11 anos no tratamento de depressão, ansiedade, problemas relacionais, crise existencial, aconselhamento parental, entre outros, tendo como foco terapêutico a autodescoberta, o crescimento pessoal e a resiliência, que ela acredita que o propósito do ser humano é ser feliz e viver em harmonia, de forma a ter um impacto positivo no meio que o rodeia. Podem contactá-la através do Instagram e Facebook da página Tornar Sereno. Então, doutora Tchela, estamos exatamente no seu tempo, fica à vontade. Obrigada, Lisandra. Bem, muito boa noite. Espero que vocês estejam a gostar e a tirar proveito da nossa conferência. Sem muito mais falar, sou muito objetiva, muito prática às vezes, eu vou falar sobre questões éticas na prática psicológica em Angola. Antes de eu começar a falar sobre o tema, é dizer que este tema vai levantar muitas reflexões, acredito, muitas dúvidas em relação ao que nós temos feito enquanto profissionais, a nossa prática ou mesmo a nossa passividade face àquilo que temos visto na sociedade, não é? É um tema vasto que eu não conseguirei abordar todo ele em 30 minutos, mas eu vou tentar ao máximo abordar as questões que eu e este grupo maravilhoso de psicólogas que está aqui comigo e psicólogos achamos importantes. Nós achamos importantes porque tem sido preocupante o número de questões éticas que têm surgido ultimamente. Então, começando com por que nós temos um código de ética profissional? Por que é necessário, não é? Não só psicólogo, mas também médicos, terapeutas, assim, por que é necessário termos um código de ética? Ele serve de diretrizes, nós precisamos do código de ética. Sem ele, assim, nós temos sempre que lembrar que nós somos humanos e nós vamos errar. Nós temos o id, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas ânsias, as nossas inseguranças. Então, o código, ele serve para orientar a nossa conduta enquanto no exercício da nossa atividade profissional. Mas, acima disso, muito acima disso, o código serve para proteger a privacidade e os direitos do indivíduo. Porque se o código surgiu é porque teve um precedente, né? Teve antecedentes de quebras éticas, antecedentes em que psicólogos e médicos e outros profissionais violaram direitos dos seus clientes e aí houve essa necessidade governamental, legislativa, de se criar diretrizes, de se criar um regulamento para que nós profissionais fôssemos mais responsáveis e mais conscientes com os nossos pacientes e os nossos clientes. E a ética é imprescindível. Nós psicólogos, eu aqui vou referir-me muito a psicólogo clínico, porque é a minha área, mas nós psicólogos, nós lidamos com a mente humana. E nós temos essa responsabilidade, nós não podemos lidar com as pessoas como se elas não tivessem sentimentos, como se elas não tivessem ânsias, desejos e sonhos, como se elas fossem diferentes de nós e merecessem menos que nós. Então, a ética deve estar sempre em primeiro lugar quando nós estamos a lidar com, seja com quem for, seja com um paciente, um potencial cliente, um familiar, uma organização. Nós temos que ser um exemplo para a sociedade.
E eu trouxe aqui alguns trechos de 3 códigos de ética: o Código Brasileiro, o Português e o Americano, das associações, da Associação Americana de Psicologia, da Ordem dos Psicólogos Portugueses e do Conselho Federal de Psicologia Brasileira. Então, aqui temos o princípio B, competência. Os psicólogos têm como obrigação exercer a sua atividade de acordo com os pressupostos técnicos e científicos da profissão, a partir de uma formação pessoal adequada e de uma constante atualização profissional, de forma a atingir os objetivos da intervenção psicológica. De outro modo, acresce a possibilidade de prejudicar o cliente e de contribuir para o descrédito da profissão. E aqui temos, eu traduzi, tá? Uso indevido do trabalho dos psicólogos. Se os psicólogos souberem do uso indevido ou deturpação do seu trabalho, eles tomam medidas razoáveis para corrigir ou minimizar o uso indevido ou deturpação. E eu me pergunto, quantos de nós tentamos fazer isso? O ato psicológico é nosso. Eu vou mesmo dizer assim, com muita propriedade, o ato psicológico é do psicólogo, pertence ao psicólogo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive profissionais de outras áreas, a invadirem um pouco naquilo que é o nosso trabalho e nossa responsabilidade, nossas competências. E nós temos sido muito passivos em relação a isso. Aqui em Angola, eu acho que nós temos sido muito passivos, porque nós vemos, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas vemos muitas pessoas a invadir um pouco nesse espaço e se calhar estão a causar muitos danos que nós depois é que vamos ter que lidar com. E tem esse risco do olhômetro, não é? Nós ouvimos muitos rótulos como bipolar, é psicótico, é depressivo. Há muitos rótulos, é antissocial, e usam esses rótulos de forma errada. Uma pessoa que tem assim uma labilidade emocional, se calhar, uma pessoa que tem uma mudança de humor, mas nem vou dizer mudança de humor, às vezes alguma coisa no meio a chateou e pronto. É a personalidade da pessoa, mas a pessoa é rotulada como sendo bipolar. Não entendendo clinicamente o que é que significa um transtorno bipolar, mas assim usam como se tivessem conhecimento daquilo que estão a falar. Graças a Deus, em Portugal, em 2016, o Conselho de Ministros aprovou o ato em saúde que defende e protege o ato de áreas da saúde, psicologia, medicina, terapia da fala, essas coisas. Protege esses atos e diz que são responsabilidade dos seus profissionais. Nós ainda estamos um pouco longe disso, um pouco muito longe, mas é bom saber que isso está na consciência já das pessoas. Os profissionais de psicologia estão a ficar atentos e alarmados também com a quantidade de pessoas que acham ou julgam-se competentes o suficiente para tratar de um transtorno mental, para tratar de uma mente humana. E aqui algumas problemáticas no nosso país. Nós temos igrejas, nós temos coaches, influenciadores digitais, oradores motivacionais, terapeutas alternativos que acham que tratam de transtorno mental. E deixa-me ver o tempo, né? Não posso correr. Ok, estou bem. E eles falam com propriedade. Há dias eu estava a discutir com uma colega, fiquei pasma, estupefacta mesmo, quando ela me diz que teve conhecimento, porque foi paciente dela, de uma igreja que faz internamento de pessoas com transtornos mentais e vai expulsar o espírito dessa pessoa. Infelizmente, há pastores, há indivíduos que infelizmente, ainda tiram proveito da vulnerabilidade de N pessoas. As pessoas que procuram um psicólogo, elas estão em sofrimento. E é muito triste ver que este sofrimento, essa vulnerabilidade é explorada para ganho monetário. Mas fazer o quê, não é?
Nós não lutamos contra o mundo, nós apenas podemos educar e sensibilizar as pessoas para que elas tenham mais conhecimento, estejam melhor informadas e procurem os serviços adequados. Enquanto não temos uma ordem, não é, para ajudar a regulamentarizar, penalizar, sancionar aqueles que estão a abusar o ato que deve ser do psicólogo. Nós temos coaches, nós temos influenciadores digitais a falarem sobre saúde mental. Não há nada mal nisso. Não há nada mal em você falar sobre saúde mental. O que há de mal, por exemplo, é um terapeuta alternativo criar um programa, por exemplo, e dizer que trata transtornos mentais naquele programa de sei lá quantas semanas ou de X dias com X atividades. E isso não é verdadeiro. E isso é explorar um pouco. Eu falo assim com propriedade porque eu sou psicóloga. E eu sei que um transtorno mental não é curado do dia para a noite. E não é um fim de semana, não são atividades que não exploram a psique, que não fazem um enfrentamento de conflitos internos, de traumas. Não vai ser algo assim que vai curar essa pessoa, que vai sarar a saúde desta pessoa. Mas nós vemos isso, não é? Então, temos que ter muito cuidado e nós temos que começar a proteger um pouco mais a nossa profissão. Não temos medo de falar, de chamar a atenção. Não temos medo, porque eu acho que nós temos muito medo ainda. Nós vemos isso acontecer e nós não falamos nada, infelizmente. E acredito que um dia chegaremos lá, mas temos que começar a falar. Temos também colegas nossos que terminam, por exemplo, um curso e intitulam-se, por exemplo, terminam um curso em intervenções na depressão e auto-intitulam-se como psicólogos da depressão, por exemplo, psicólogo de X. E nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos querer correr, sim, há o desejo de ajudar, há o desejo de capacitar-se mais, mas nós temos que manter a nossa ética e nós temos que perceber que não é isto que vai ajudar o paciente. Isto eu acho que é mais para nós, para o nosso ego. E para isso é que serve um código de ética, para nós pensarmos em como nós nos posicionamos perante a sociedade. Temos colegas que retêm um paciente, mas não têm a capacidade, não têm conhecimento, não têm as habilidades, as competências técnicas, terapêuticas para dar seguimento ao caso, mas retêm o cliente, não é o paciente. E nós temos que começar a pensar nisso. Deve haver mais colaboração. Na nossa mesa redonda da manhã, vamos falar sobre isso um pouco mais. Então, vou deixar esse tema para ser abordado amanhã. O uso indevido de técnicas terapêuticas por pessoas que são ou não são psicólogos, mas que usam as técnicas não da forma mais adequada. A título de exemplo, uma paciente minha chega-me com uma vulnerabilidade criada por causa de uma hipnose. Uma hipnose feita no primeiro dia, assim, na primeira sessão, sem aviso prévio, sem a devida psicoeducação sobre o que é, sem o consentimento. E aquilo cria uma vulnerabilidade daquela pessoa. E aquela pessoa, durante um exercício de relaxamento comigo, não conseguiu sair do exercício sem que eu a tirasse do exercício. Isso nunca havia ter acontecido. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que andamos a fazer e a forma como usamos as técnicas que aprendemos. Não podemos ter pressa. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós usamos com o nosso paciente. Nós estamos a trabalhar com a mente deles. É a construção do mundo deles, são as seguranças ou inseguranças deles. E isso tudo, infelizmente, ajuda a promover uma desvalorização do profissional, do psicólogo. E é triste, é mesmo triste. Aqui eu trouxe outros trechos, que é sobre a confidencialidade, a privacidade. Eu não vou ler este, porque eu acho que todo mundo sabe o que é isto. Mas para dizer, isto não quer mudar, para dizer que
Muitos psicólogos estão a quebrar confidencialidade por motivos que não dá para entender, não é? Nós temos que começar a refletir, repreender, chamar a atenção, discutir, conversar, não ter medo e também não sermos tão defensivos ou tão guardados quando nos chamam a atenção sobre aquilo que nós sabemos é ser errado. E se não sabíamos, ter a humildade de aceitar que agimos errado. Isso tem um impacto muito negativo na profissão, mas especialmente na imagem que o psicólogo angolano tem. São muitas pessoas angolanas que preferem fazer consulta com um estrangeiro do que com um angolano. E eu não culpo porque nós somos também parte do problema. E isso viola a privacidade do indivíduo, isso tem a possibilidade de causar um dano mental, moral ao indivíduo. Isso faz com que a pessoa retarde ou mesmo não procure um psicólogo quando precisa. Trouxe também, deixa-me ver o tempo. Aqui eu traduzi. A solicitação presencial. Eu não sei se isso foi bem traduzido, mas pronto. Psicólogos não se envolvem diretamente ou através de agentes em solicitação não convidada de negócios de clientes ou pacientes de terapia reais ou potenciais, ou outras pessoas que, devido às suas circunstâncias particulares, são vulneráveis à influência inapropriada. No entanto, esta proibição não impede a tentativa de implementar contatos colaterais adequados para efeito de beneficiar um cliente ou paciente de terapia já em contrato terapêutico, ou prestando serviços de emergência ou de sensibilização da comunidade. Ou seja, psicólogo não solicita. Psicólogo não solicita. Nós não vamos lá a uma família e ouvimos, por exemplo, que tem alguém ali naquela família que talvez precise de um psicólogo e nós vamos lá e dizemos, olha, eu sou psicólogo e eu posso ajudar e... Não, nós não devemos fazer isso. Sim, nós podemos e temos todo o direito de fazer o nosso marketing, né? Mas não podemos, por exemplo, fazer uma autopromoção de uma forma tão incisiva, assim, tão intrusiva, porque isso não é ético. Isso põe a pessoa em questão, não foi convidado. Se alguém pergunta, mas olha, tu não és psicólogo? Eu sou. Ah, tá bem, olha, então o teu contacto e por aí fora é uma coisa. Agora, ouviu e depois vai lá e diz, olha, eu sou psicólogo, e depois começa já a dar o cartão, e depois começa a insistir, e depois... Nós temos que ter um freiozinho para respeitar a privacidade, o direito de escolha de um paciente. O paciente é que sabe a quem ele procura. E nós não podemos tirar proveito de uma situação que nós sabemos que deixou aquela pessoa vulnerável. Os psicólogos não solicitam testemunhos de clientes, pacientes de terapia atuais ou de outras pessoas que, devido às suas circunstâncias particulares, são vulneráveis à influência indevida. Novamente, se eu, por exemplo, sou psicóloga e eu vou ter com alguém e eu digo, olha, ainda no caso anterior, na solicitação, alguém que não precisa de um terapeuta, não precisa de terapia. Ah, eu sou psicóloga, eu acho que eu posso te ajudar com isso e pronto, né? Essa pessoa não vai me ligar, não está nem aí. Agora, se alguém que já está em sofrimento, eu for fazer isso, é provável que talvez eu consiga influenciar ou manipular aquela pessoa para meu benefício. E isso não deve ser feito. E nós não devemos pedir testemunhos às pessoas apenas para a nossa autopromoção. Se a pessoa quiser dar um testemunho, partiu dela, não há problema nenhum. Mas não deve partir de nós, principalmente se nós ainda estivermos a atuar, a intervir, a trabalhar com aquela pessoa, seja em que fórum for, seja no fórum clínico, comercial, industrial, não importa, educacional. E aqui nós temos algumas práticas que eu vejo e muitos colegas veem e se calhar não é muito correta, não é muito ética, que é quase que coagir alguém a comprar um livro escrito pelo autor, não é pelo psicólogo, ou coagir a fazer terapia,
coagir ou ficar ali a insistir, né? O uso de princípios de marketing para manipular a vulnerabilidade do indivíduo para a solicitação de negócios. Roubar clientes, isso já me aconteceu. Alguém, um psicólogo, um psiquiatra, porque não é só o psicólogo que faz isso, chegar a um paciente que eu já atendia e dizer, olha, tem esta psicóloga que também pode ajudar e tal e tal. Assim, não respeitar aquilo que já é uma relação terapêutica estabelecida. Ou difamar colegas, não é falar mal de colegas, seja por qual for o motivo. Nós tentamos preservar a imagem do colega e se formos de dar alguma crítica é sobre um ato psicológico, não é uma conduta, uma intervenção e sempre de forma objetiva e imparcial. Nunca fazer juízo de valor. Aqui não preciso dizer. Relações explorativas. Psicólogos não exploram pessoas sobre as quais têm supervisão, avaliação ou outra autoridade, como clientes, pacientes, estudantes, supervisores, participantes de investigação e funcionários. Relações múltiplas. Os psicólogos não devem estabelecer uma relação profissional com quem mantenham ou tenham mantido uma relação prévia de outra natureza. Do mesmo modo, não devem desenvolver outro tipo de relações com os seus clientes ou com pessoas próximas dos seus clientes. Em qualquer circunstância, a relação profissional deve ser salvaguardada em relação a qualquer outra, entretanto estabelecida, sendo os ou as psicólogas ou psicólogos responsáveis por qualquer prejuízo que possa vir a ocorrer nesse contexto. Ou seja, caso eu queira, por exemplo, estabelecer uma relação amorosa com um paciente, eu terei de provar que eu não explorei esse paciente, eu não explorei a relação terapêutica que eu tinha com esse paciente. Caso eu decida, por exemplo, contactar um cliente, um ex-cliente meu, porque ele é gerente do banco e ele pode me ajudar a fazer uma transferência, sei lá o que for, eu terei de provar que eu não explorei aquele paciente. Relações românticas ou sexuais. Os psicólogos não se envolvem em relações românticas ou sexuais com os seus clientes e ponto. Isto é o código português. Já no código americano, eles não dizem taxativamente que não devem. Tem aqui uma parte, é muito parecido, tá? Tem só essa parte aqui, múltiplas relações que não seriam razoavelmente esperadas de causar danos ou de haver a chance de exploração ou danos, não são antiéticas. Doutora, só temos mais 10 minutos. Ok. 10 ou quantos? 10. 10. Então tá. Então, aqui é engraçado, não é? É interessante ver que este código americano, ele dá a chance de debate, dá a chance de reflexão. Alguns pontos são mesmo muito assertivos, muito diretos, e dizem que não deve evitar ou por aí, ou encoraja, ou... Então, é para dizer, o código de ética, ele sofre transformações ao longo do tempo. E nós temos que adequá-lo sempre à evolução da sociedade, às novas tecnologias e por aí fora. E quando há uma situação, uma circunstância que talvez toque ali numa questão ética, talvez viole o direito de um cliente ou de um paciente, isso deve ser levado para a discussão. Nós não devemos assumir que é certo ou errado logo da primeira. Há uma discussão, há uma avaliação para se perceber se realmente aquela relação foi ética ou não. Se houve intenção de causar danos ou não. E se foram causados danos ou não. Aqui, a nossa realidade. Eu já ouvi, não conheço ninguém, não conheço nenhum psicólogo, nenhuma psicóloga que já tenha feito isso, mas já ouvi muito de outros psicólogos e de pessoas no geral. De psicólogos e psicólogas que se envolvem romanticamente com os seus pacientes. E pronto, nós já sabemos que isso é errado. Não deve acontecer.
O Código americano diz que caso, não é, isso pode acontecer passados 2 anos e ainda assim a pessoa vai ter que provar tudo aquilo, que não houve exploração, que não houve dano, que é um processo muito chato. Então, a minha professora de ética na altura, que eu estava a fazer o mestrado, ela disse, há tanta gente por aí, há tanta pessoa no mundo, por que tem que ser o teu cliente? Não faça isso. Então, se há muitas pessoas por aí, embora o coração não manda, né? Os sentimentos nós apenas sentimos, nós não controlamos, mas ainda assim devemos ter um pouquinho de precaução, um pouco de controle nisso, pelo menos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E acredito que já falei disso, né? Usar relações múltiplas para favores próprios. E aqui este ponto, consultar pessoas com quem tem uma relação próxima, ser madrinha ou padrinho do paciente, isto não deve acontecer porque nós podemos estragar aquilo que é a relação terapêutica. A relação terapêutica, como disse a Nídia, é uma relação muito única, muito própria, muito profunda e é imparcial. É imparcial. Nós, quando estamos a lidar com alguém que nós conhecemos, muitas vezes nós não conseguimos manter uma imparcialidade. Muitas vezes nós não conseguimos ser objetivos. Esta é uma das razões pelas quais nós não devemos consultar pessoas que são muito próximas a nós. E isso varia de acordo ao código, não é? De acordo ao país. Alguns países dizem que não, não, não. Estados Unidos diz prova. Ok. Então, eu pus este princípio, por último, para refletirmos um pouco sobre o que é ser psicólogo. Nós não somos negociantes, nós não estamos em comércio. Nós tratamos de saúde, e especificamente saúde mental. E toda pessoa que quer ser psicólogo deve ter este princípio acima de tudo. Acima de tudo, e este princípio deve ser aquele que leva alguém a ser um psicólogo. E claro, aqui a minha visão é bem enviesada, tá? Muitos psicólogos, se calhar, não têm este como primeiro, não é? Mas para mim, particularmente, deixo muito claro, minha opinião, eu acho que este princípio é aquele que devia regir, orientar todo o psicólogo. Os psicólogos devem ajudar o seu cliente a promover e a proteger os seus legítimos interesses. Não devem intervir de modo a prejudicá-lo ou a causar-lhe qualquer tipo de dano, quer por ações, quer por omissão. O nosso cliente tem que vir sempre em primeiro lugar. Nós temos que proteger porque nós sabemos porque é que ele veio até nós. É muito difícil, como disse a Lisandra, nós às vezes esquecemos, nós estamos deste lado, somos psicólogos, mas é difícil procurar ajuda. É difícil nós despirmos-nos e deixar a pessoa ver as nossas vulnerabilidades. Ninguém gosta disso. Então, quando alguém procura um psicólogo, é porque realmente precisa de ajuda, precisa de acolhimento, e nós temos que fazer isso. Esse é o nosso trabalho. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo não julga, o psicólogo não é dono da razão. E pronto, deixa-me continuar, porque o meu tempo está okay. Então, a nossa realidade. A Nídia já tocou um pouco nisso. 2 minutos. Então, aqui tem os 4. A Ordem dos Psicólogos da Angola, né, não está legalizada, infelizmente. A nossa ordem está muito desarrumada, muito desorganizada. Não sei porquê que não está legalizada. Isso transcende o meu conhecimento, o meu entendimento. Mas é algo para nós começarmos a fazer um pouco mais de pressão, não só na ordem, mas também a nível governamental, não é? Para perceber porque é que a nossa ordem não está legalizada. Porque é necessário. Só assim é que nós vamos conseguir fazer tudo o resto. Só assim é que nós vamos conseguir regular, repreender, chamar a atenção, ter o ato psicológico como nosso. Tem que estar legislado. Se não estiver,
Então, o Código de Ética também, por este motivo, não está legalizado, o nosso código. A ordem já tem assim informação que precisa ser trabalhado, mas não está legalizado. Então, nós não devemos ter medo de abordar os nossos colegas perante situações éticas e devemos estar dispostos a ouvir e a discutir o assunto. Não temos medo de defender o ato psicológico e a integridade psicológica dos nossos pacientes ou clientes. Não temos medo de assumir a responsabilidade pelas nossas ações, para que haja mudança e crescimento. Termos calma e ponderação no trabalho com os nossos clientes, mantermos a ética no empreendedorismo. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, doutora, pela brilhante apresentação, mais uma vez, né? Acho que até o tempo está a passar rápido. Muitos parabéns mesmo pela apresentação. Vamos agora dar espaço aos nossos queridos participantes para fazerem as suas intervenções. É um tema bastante polêmico. Acredito que muitos psicólogos aqui presentes têm opiniões diferentes, opiniões parecidas, e nós concordamos, respeitamos todas as opiniões, mas queremos também ouvir dos outros colegas e das outras pessoas que estão aqui presentes. Fiquem à vontade para fazer as suas questões e intervenções sobre a problemática da ética na prática psicológica. Então, podem colocar a mão no ar com aquele botãozinho, abrir o áudio, e nós vamos dar a palavra para que vocês possam participar, sempre lembrando apenas que devem ser breves. Nice, por favor, levanta a mão. Fica à vontade. Obrigada. Só para frisar aqui um ponto que a Tchela falou sobre não só os psicólogos roubam os clientes, os pacientes, não é? Os psiquiatras têm um papel fundamental nisso, em muitas das situações. Eu tenho uma paciente que já me pediu por 3 vezes para não voltar à mesma psiquiatra. Fui eu que indiquei. Por quê? Porque a psiquiatra dizia, mas olha, já que és minha paciente, eu tenho aqui uma psicóloga, tu ias ficar melhor servida. E ela, das 3 vezes, disse, mas a doutora sabe que quem me encaminhou foi a minha doutora, não é? Então, como é que agora eu vou mudar? Não faz muito sentido, acho que isso não é muito correto. E eu estou muito bem com ela, portanto, eu não vou mudar. Mas isso significa que houve uma insistência. Abordou-se uma vez, abordou-se 2 vezes, 3 vezes, e eu tive que mudar, não é? De psiquiatra. Para que isso não acontecesse, porque a minha paciente já estava bastante incomodada com o facto de lá ir, porque já sabia que a abordagem seria essa. Então, nós devemos ter um bocadinho de cuidado e responsabilidade na nossa profissão. Obrigada. Obrigada, Nice. A pessoa que também roubou o meu paciente também foi uma psiquiatra. Eu estou a ler aqui algumas questões no chat sobre o nosso código de ética. É como eu disse, assim, a ordem já tem um em construção e já fornece para quem pede, porque eu também pedi, mas o código não está legalizado ainda. E ainda precisa de ser trabalhado, tá? Mas para quem quiser adquirir o código, é só contactar a ordem. Eu vou pôr aqui no chat os contactos, tanto e-mail como número de telefone. Assim que acabar o meu tempo, eu ponho aqui e quem quiser contactar a ordem a adquirir, é só enviar um e-mail para eles a solicitar, com o número, com o nome e o número de inscrição, caso tenha. Muito obrigada. Nídia, pode falar? Queria tocar no ponto de atender pessoas que são próximas. Cabe a nós também sabermos dizer não, porque há vezes que nós vamos ter, por exemplo, quando lidamos com crianças, com adolescentes, nós vamos ter pais que são insistentes. Vamos ter pais que vão chegar com mas ele já te conhece, tu sabes que ele é tão introvertido, tu sabes que ele não é à vontade com as pessoas, vá lá, faz lá esse favor.
E o que é que acontece? Depois nós temos, por exemplo, tios a avaliarem sobrinhos com uma imagem completamente irrealista da realidade, e aqui falo de um caso que eu acompanhei há algum tempo, um adolescente com uma situação muito grave, e digo que era mesmo muito grave, e que, como os pais não estavam preparados para aceitar esta questão, e eu estava a sugerir que procurassem outros profissionais para fazer uma avaliação mais completa e fechar o diagnóstico, o que fizeram foi exatamente recorrer a alguém que eles já confiavam com esta questão do mas eles já te conhecem, então cabe a nós, enquanto profissionais, não cair nessa. Eu não tenho de avaliar o meu sobrinho, eu não tenho de avaliar o meu primo, por mais que os pais peçam, por mais que os pais implorem, por mais que haja a questão toda do ele é tímido, ele vai sentir-se mais à vontade. Não, cabe a nós também saber dizer não, e que é o que eu vejo que muitas vezes não acontece. Muito obrigada, Nídia, muito obrigada. Um ponto bastante interessante, e nós aprendemos isso na formação, que é mesmo deixar os familiares de lado, familiares e amigos próximos, mas ainda assim, infelizmente, nós vamos distorcendo isso por alguns motivos que só as pessoas que fazem entendem, mas é isso que tu disseste, temos que saber mesmo dizer não. Ainda temos tempo, estou a ver alguns colegas meus, só não chamo porque não é ético, mas por favor participem, façam questões sobre essa problemática da ética, né? Ou alguma contribuição. Eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação a isso, dúvidas até não, tenho algum pensamento em relação a isso, porque atualmente passa a fazer uma confusão muito grande, mas muito grande, principalmente nas redes sociais, mas daqui a pouco a doutora Anice vai falar sobre isso, mas o que está-se a fazer com a psicologia nas redes sociais é algo muito preocupante, aí já não a ética está a ser mesmo 100% quebrada, mas eu não quero ser eu a falar, né? Quero que os participantes falem. A Jasmine levantou a mão, pode falar, depois vamos... Sim, muito boa noite a todos. Gostei muito da apresentação. Me vieram várias coisas em mente e, sobretudo, a questão da falta de distância. Eu queria mesmo reforçar que é uma coisa que eu notei, sobretudo vindo da Suíça. Os meus colegas suíços, psicólogos, são muito neutros. Já a Suíça é neutra, né? Mas há uma tendência a ser muito, muito discreto nos psicólogos em geral. É raro ter uma psicóloga que se expanda. E o que eu notei, eu acho que é cultural também, há um aspecto cultural, mas há uma tendência a se expor e também a expor os seus pacientes nas redes sociais, etc. Também já vai se falar. Mas eu me perguntei, a questão não é qual é o impacto cultural e como é que podemos trabalhar essa parte. Porque eu penso que é pela formação, porque nós estamos todos a banhar numa cultura. Mas já é uma formação científica que me permitiu de começar a ser cada vez mais objetiva, cada vez mais ter uma distância e deixar de lado aquelas coisas que vêm da família, da cultura. Eu acho que é um dever do psicólogo ter neutro. A Tchela falou de imparcialidade, mas também neutralidade, quer dizer, tentar ter aquela distância que às vezes eu vejo que falta. Confusão de papéis, maternagem. Um psicólogo não materna, não é mãe. Há muita confusão com isso. Eu vi, por exemplo, psicólogos que trabalham nos centros de... Prontos, é verdade, tem órfãos, pronto, estamos a tratar de crianças com deficiências, etc., mas não temos que maternar. E essa parte passa pelo trabalho pessoal também, trabalhar essa questão do nosso passado e as nossas ligações com a nossa mãe, etc. E eu acho que é por isso também que aí respondo de uma certa maneira ao que a Nídia também apresentou. Por que é que fazemos um trabalho pessoal? E sobretudo como psicólogo, é muito importante nós fazermos esse trabalho pessoal para começarmos a
ter aquela distância em que o que pertence a mim, o que pertence ao meu passado e o que pertence aos outros. Pronto, é só isso. Essa parte da confusão dos papéis. Muito obrigada, Jasmine. Tenho duas mãos levantadas. Primeiro a Wanda Antes, e espera depois... só um pouquinho, tem uma questão aqui no chat, que é da Meire. Uhum, Ela diz, como é que se uhum. trabalha a questão do sigilo? E pensa que só com penalização a nível legal. E depois ela pergunta, os psicólogos geralmente também têm de ter acompanhamento psicológico? Será que cá os nossos têm? Eu concordo consigo em relação à primeira questão e com a Jasmine, que eu acho que é uma junção dos dois. Deve haver uma forte formação acadêmica, deve haver um curso só de ética, um semestre inteiro só de ética, e durante como é que se diz? O estágio. Durante o estágio profissional, a ética deve ser realçada. E deve haver um órgão que vai regular, que vai penalizar. Porque sem isso, assim, nós somos humanos e nós não somos todos iguais, não temos os mesmos valores. Sem isso, nada feito. É só falar e depois a pessoa não aprende. E muitos de nós aprendemos com o exemplo dos outros. Então, as duas coisas são muito importantes. E em relação ao ter o acompanhamento psicológico ou não, isso varia muito. Cá não é obrigatório, até porque nós não temos nada legalizado. Não é obrigatório. Em Portugal eu não sei, a Nídia pode esclarecer em relação a isso, ou mesmo a Anice, que também está aqui conosco, ela também é psicóloga e vai ser a próxima oradora. Estados Unidos não é obrigatório, é recomendado e, como a Nídia disse, em alguns casos, caso seja identificado um estudante, por exemplo, que tem ali algumas questões que precisam ser trabalhadas para a sua formação, aí ele é fortemente recomendado a fazer. Mas não é obrigação, porque não é todo mundo que precisa de um psicólogo. Todo mundo pode beneficiar, mas não é todo mundo que precisa. Ok, obrigada. Podes continuar. Muito obrigada, doutora. Temos 3 mãos levantadas, vamos por ordem. Primeiro a Wanda, depois o Osvaldo e depois a professora Vanessa. Por favor, Wanda, pode fazer a sua questão. Fique à vontade. Olha, era só uma contribuição, mas já fui ultrapassada pela Tchela em parte. Parabéns, Tchela, pela apresentação. Eu queria falar um bocadinho sobre essa necessidade ou não de um psicólogo ser acompanhado por outro psicólogo. Pronto, na minha opinião, muito pessoal, eu acho que não ser acompanhado, mas partilhar experiências é extremamente importante, porque quando nós trabalhamos com casos que envolvem a mente humana, nós sabemos o quanto é complexo o ser humano. Então, provavelmente porque eu venho de uma organização onde nós temos reuniões mensais para discutir casos, e eu acho que isso engrandece muito, contribui muito para a nossa formação e, por outro lado, acho que são vários desafios que nós passamos. Pronto, depende muito também da bagagem emocional de cada um, mas acredito eu que alguém que faça da psicologia uma profissão diária, que atenda 5, 6, 8, 10 pacientes por dia, com temáticas diferentes, sim, é muito bom que possa ter um psicólogo para partilhar experiências e de quando em vez até para algumas orientações. Obrigada. Muito obrigada, Wanda. Vamos dar a palavra ao Osvaldo, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos e até parabenizar o evento, não é? Parabéns pelo evento. Eu queria fazer uma contribuição apenas, já que está a falar um pouquinho sobre a questão ética, e eu falo muito sobre isso, a questão ética, diretamente na divulgação do nosso trabalho. A Lisandra falou muito bem sobre a questão da internet, né? Estamos num mundo muito internalizado, né? Onde as pessoas, a Covid até deu um impulso grande quanto a isso, mas nós psicólogos temos pecado muito quanto à nossa exposição na internet, porque eu já vi psicólogos que, de uma forma ou outra, induzem as pessoas a procurar os seus serviços, estabelecem preços como promoções de sessões, enfim. Então, há vários aspectos que nós devemos ter em conta, porque não sei se na nossa
formação, a disciplina de ética e deontologia profissional é bem pautada. Que eu acredito que acho que um semestre só, né? Que na minha opinião seria talvez no princípio da formação e no final também deveria reforçar, né? Então, quando nós, não é, nós psicólogos, o nosso negócio é um pouquinho, como é que eu posso dizer? Nós não zungamos a saúde mental, não é? Nós devemos vender sem, como é que eu posso dizer? Devemos ser comprados sem mesmo vender, não é? Porque estamos de uma forma ou outra, a divulgar a saúde. E divulgar a saúde não de uma forma implícita, não é? Tem estratégia de marketing, nós, enfim, devemos usar... Um bocadinho mais breve, por favor. Para divulgar o nosso trabalho. Infelizmente, muitos psicólogos, infelizmente, só estudam psicologia. Eu digo sempre isso, não é? Só estudam psicologia, não se preocupam, talvez, em saber que tipo de marketing é mais adequado para a nossa carreira, que lida muito com questões pessoais, questões íntimas das pessoas, que muitas vezes a pessoa fica muito debilitada ao saber que um psicólogo divulgou a sua sessão, não é? Compartilhou a sua história de vida com o público em geral. Então, era só uma chega quanto a isso. Eu defendo que devemos sim trabalhar na questão da organização da ordem, né? Porque se não temos um código de ética, não temos uma ordem legalizada, então estamos num rock mesmo, estamos numa praça do rock, onde ninguém controla ninguém, onde ninguém é fiscalizado. E aí, é claro que vai vir profissionais que nem são psicólogos a pensarem que fazem o nosso trabalho. E aí estamos a denigrir a nossa carreira. Obrigado. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Joaldo. Vamos dar a palavra à doutora Evanilson, por favor, fique à vontade. Professora. Havia colocado a mão. Não, ela caiu. Ela caiu. Eu acho que ela caiu, exato. Está a entrar agora novamente. Ela deve estar com alguma instabilidade na net. Ok, tá bem, não tem problemas. Ainda temos 4 minutos. Vamos ver se ela consegue entrar. Enquanto isso, continuar a refletir. Já? Professora Evanilson? Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui companhia. Eu queria primeiro primeiro parabenizar a Tchela pela apresentação e depois tenho aqui uma questão, que é sempre uma questão e que é mais para refletirmos em conjunto. Nós vimos, e a Tchela falou também sobre isso, que nós não temos uma ordem legalizada, não é? E chega até nós, muitas vezes, relatos até de estudantes estagiários a reclamarem de atrocidades que são feitas, ultrapassando todos os limites éticos possíveis. E a minha questão é sempre o que fazer, porque muitas vezes essa questão também é colocada, o que é que se faz? Estaremos nós, como profissionais, também a sermos coniventes? Pronto, em outras realidades nós fazemos uma denúncia à ordem e pronto, o cartão desse psicólogo pode ser retirado no caso de se confirmar a denúncia, mas aqui no nosso contexto, como é que nós fazemos, como é que podemos agir, como é que nos podemos posicionar também para fazer aqui algo mais e defender um pouco aquilo que são os direitos de quem nos procura. Muito obrigada. Muito obrigada, Evanilson. Olha, temos mais 2 minutos. Tá bem, vou ser rápida. Então, eu e tem aqui a Moala também, ela é terapeuta e ela vai falar daqui a pouco. O que nós costumamos fazer é, às vezes, abordar alguns psicólogos sobre aquilo que nós vimos que talvez esteja ali à margem da ética. Assim, abordamos individualmente.
E acredito que se nós começarmos a fazer um pouco mais de pressão, se a ordem começar a sentir um pouco mais de pressão da nossa parte nesse sentido, quem sabe também ela se mexe. Porque embora ela não esteja legalizada, vamos conver que aqui as coisas não sei como é que trabalham, porque não está legalizada, mas tem que estar inscrita. Então, se temos que estar inscritos, então eles também têm que ajudar aqui a regular, a regulamentarizar as coisas. Malu, por favor, podes falar. Eu ia dizer de uma forma semelhante, Tchela, que normalmente, e a Tchela partilhou na sua apresentação trechos de diferentes áreas, né? Pronto, Brasil, Portugal e Estados Unidos, portanto, a ordem é que tem este documento generalizado, né? E há uma pergunta no chat que fala um bocadinho sobre os núcleos provinciais. Os núcleos provinciais têm que reportar a ordem. Portanto, há um único código de ética e nós temos todos que saber o que está no código de ética, entender, e não é suficiente. Tenho quase 20 anos de carreira, não é suficiente fazer apenas no primeiro ano e no último ano. Portanto, eu continuo a aprender e tenho todos os anos que fazer pelo menos 3 horas de estudo de ética. Todos os anos, em 20 anos eu tenho feito todos os anos. Não há como não fazer. E essas abordagens que disse a Tchela, e a Tchela disse muito bem, o documento do Código de Ética é um documento real, portanto é vivo, um documento vivo, não é uma coisa que hoje está finalizado e que, ponto, ninguém mais pode editar. Tem que ser editado. Por favor, Malu. Exato, tem que ser editado apenas consoante as realidades, e a Tchala mencionou isso muito bem. Foram interessantes. Estamos agora dentro